Não é segredo para nenhum adepto à linguística que a língua está sempre em evolução. Algumas construções caem, outras permanecem, outras se adequam a determinado grupo. Porém, temos algo que não evolui: o pensamento de que a língua escrita é mais importante que a falada. Além disso, é importante destacar que, enquanto a língua falada é dinâmica, viva e elétrica, a língua escrita ainda está se acostumando com mudanças que ocorreram há muito tempo. Uma delas, a queda do ditongo, é o assunto do vídeo de hoje. Você já disse alguma dessas frases? Nossa, tem muita pouca gente. Vou ver, te aviso. Trouxe teu livro? Em palavras específicas, você chegou a dizer muita pouca gente? Vou ver e te aviso? Trouxe teu livro? Acredito que não. Bom, e por que essas coisas acontecem? Na vida, nos alimentamos de muitas coisas, em diferentes espaços. Como na escola, na cafeteria com os amigos, na igreja aos domingos, comemorações e festas e assim por diante. E esses alimentos ao qual me refiro são as percepções de palavras pronunciadas, seja na intensidade e na velocidade que são ditas. O tempo que gastamos para falar algo, no valor e na intensidade da construção do nosso pensamento naquele momento, não teria mesmo força do que dizer algo segundo a regra padrão? Se olharmos nos livros didáticos e nas gramáticas, veremos que em tais palavras como pouco, roupa e louro, por exemplo, existem ditongos, um encontro vocálico em que as duas vogais são pronunciadas, mas a realidade é bem diferente. Se observarmos o português falado, veremos que o ou pronuncia-se apenas o, pouco, roupa, louro. O que temos nesse caso é o fenômeno chamado de monotongação, que ocorre tanto no português padrão quanto no não padrão e que, inclusive, já foi observado por Celso Cunha em sua nova gramática do português contemporâneo. Há os ditongos variáveis, que não se monotongam, e os não variáveis, que se monotongam. No seguinte quadro, temos a distribuição do ditongo ai, no qual a semivogal só é cancelada frente ao fonema sh, baixo, faixa, abaixo, abaixar e baixa. E diante do som dos dois R's, ele se torna invariável, bairro. Já no caso do ditongo ei, o cenário é mais abundante, se tornando invariável diante do som da letra T, jeito, feito, estreito, enquanto com o som de sh, ele já se torna variável, peixe, deixar, feijão e etc. Para analisar o porquê isso acontece, é necessário entendermos que o que a língua registra como realidade, na verdade é um fenômeno que aconteceu quando o português ainda se formava. Palavras que no latim tinham o ditongo au, bem pronunciado, passaram a ser pronunciadas com ou. Por exemplo, palco e lauro, que se transformaram em pouco e louro no português, devido à assimilação, processo em que um fonema transmite algumas das suas características sonoras a um fonema vizinho, tornando-o igual ou com propriedades semelhantes a si próprio. Ou seja, um som se aproxima do outro. Nesse caso, o U fechado tentou puxar o A aberto para mais perto de si e conseguiu trazer o A até o O no meio do caminho. Podemos perceber também que esse fenômeno influencia na escrita das crianças. Veja alguns exemplos com ele: vaqueiro, lixeira, peixe. E também alguns exemplos com ai: caixa, faixa. Isso só mostra que nós reproduzimos aquilo que falamos, e não é de se espantar que os professores, principalmente de alfabetização, se deparam com escritas assim diariamente. E o que nós, professores, podemos fazer quanto a isso? Bom, é nosso papel deixar claro para os nossos alunos que ao escrever fazemos de uma forma e ao falar de outra. Devemos mostrar aos alunos que a variação linguística existe e quando essas variações acontecem, para assim não criarmos preconceitos com a maneira de falar das pessoas. É também importante ajudá-los a entender que eles não falam errado, só que na escrita devemos escrever à maneira da norma padrão. Tem uma frase em Alice no País das Maravilhas que eu acho muito interessante, que é: eu não sou louco, minha realidade é apenas diferente da sua. Nós temos maneiras diferentes de falar, de entonar a nossa voz, e isso tá tudo bem. Não devemos limitar alguém a se expressar de uma única forma.
Todas as opções são ricas e elas têm significados. A língua escrita serve como registro permanente e é usada para a transmissão do saber e da cultura, mas não podemos admitir que ela seja usada como uma prisão para a língua falada e uma ferramenta de preconceito contra as variações linguísticas. É sempre bom lembrar que a fala, a comunicação, veio muito antes da escrita e que a língua voa, a mão se arrasta. E mais uma vez, a língua foi salva graças aos linguistas superpoderosos.